Olá, queridos amigos e amigas, muito obrigado por estarem nos dando o privilégio de acompanhar esse vídeo, espero que também outros desse canal, que trata de temas relativos à engenharia civil e arquitetura. E quase sempre temas polêmicos, temas que geram discussão, e a discussão sempre é muito boa. Por isso eu trago mais um hoje, que é em relação a imprudência em acidentes rodoviários. Então imaginem os cavalheiros, as damas que estão assistindo esse vídeo, que ocorra um acidente rodoviário por imprudência. A pessoa talvez tenha olhado o celular no momento ou se distraído, trocando uma estação de rádio ou conversando com um passageiro. E isso caracteriza, obviamente, a imprudência, mas também pode ser o cansaço, enfim, são várias as situações. Então, normalmente, quando ocorre um acidente e algum agente é entrevistado, quase sempre eles credenciam a causa daquele acidente à imprudência. Ocorre que isso pode ser analisado quando temos poucos condutores. Mas imaginem vocês para uma situação com 1 milhão de condutores. Imaginem ainda 10 milhões de condutores ou, de repente, muito mais do que isso. Percebam que, nesse caso, a equação, onde quando fazia-se uma análise pontual de um acidente, a imprudência era uma constante, agora ela passa a ser uma variável. E isso, por bem que faz com que tenhamos que adotar toda uma perspectiva diferente para a análise desses fatos. Então vejamos quais elementos podem ser alterados quando se trata de prevenção de acidentes. Nós temos, por exemplo, a redução da velocidade dos motores, que poderia isso vir de fábrica ou ser colocado algum mecanismo que provocasse isso. Inclusive, existe uma discussão hoje no Congresso Nacional para tentar, alguns parlamentares querem impor esse dispositivo. Vejamos outra situação, a redução do teor alcoólico nas bebidas. Por exemplo, cerveja, 4%, tal. Se esse teor fosse reduzido pela metade, isso traria com certeza absoluta uma redução absurda nos acidentes rodoviários. Mas nós temos muito mais elementos: a manutenção das estradas, a fiscalização por parte dos órgãos competentes, ou ainda o aprimoramento dos elementos de fiscalização, as câmeras, os GPS. Nós poderíamos ter aí um rol de elementos que poderíamos colocar, inserir, mudar a legislação e combater, diminuindo drasticamente o número de acidentes rodoviários. Aí eu pergunto para vocês, e a imprudência? A imprudência, meus amigos, é impossível combater. Ela não é mais uma variável, agora ela é uma constante, porque nós estamos trabalhando com números. Então, quando nós temos a análise de 100 milhões de condutores, alguns condutores naquele dia desmaiarão, terão sua atenção desviada por qualquer fator, passarão mal, utilizarão o celular, e isso nós temos estudos, e muitos estudos, centenas de estudos que comprovam que quando se analisa em grande quantidade, a imprudência é uma constante. E eu dei alguns exemplos onde você consegue medidas, você consegue melhorar a manutenção dos pavimentos, mas você não consegue quando se trata de números muito grandes de condutores diminuir a falta de atenção dele. Seria impossível
sem a utilização de medicamentos ou qualquer outro fator nesse sentido de fazer uma alteração substantiva, e é óbvio, ninguém aceitaria. Isso seria, talvez num primeiro momento, uma ideia razoável, mas com certeza não daria certo. Por isso eu garanto para vocês, quando trabalhamos com grandes números, a imprudência é uma constante. É impossível analisá-la como variável. Entretanto, quando analisamos um acidente, aí tudo bem. Aí nós podemos utilizar a imprudência como uma variável. Mas em grande quantidade, infelizmente, a regra é outra. Portanto, os órgãos públicos, os agentes, não deveriam mais credenciar as causas como imprudência, e sim melhorar aquilo que está ao nosso alcance, mudar essa questão da imprudência. E se tratando de milhões de condutores, é impossível. Vim trazer esse recado rápido para vocês, quero deixar bem claro que as minhas opiniões são exclusivamente minhas, ninguém é obrigado a concordar. Eu trago aqui assuntos polêmicos para que a gente possa abrir um canal de discussão. Se você tem gostado, continue acompanhando esse canal, curta, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho de notificação. Um forte abraço.